Senhoras e senhores, bom dia a todas e a todos. Eu sou Pedro Gonga. É com grande honra e satisfação que, em meu nome pessoal e do coletivo das organizações que realizam esta conferência de imprensa, damos as boas-vindas a todos vocês a esta conferência, que mais uma vez dará a conhecer a comunidade angolana e internacional sobre o ponto de situação dos direitos humanos em Angola. A presente conferência tem como os seguintes pontos. Primeiro, ponto 1. Dar a conhecer a situação dos direitos humanos em Angola. Ponto 2. Detenções arbitrárias e ilegais no país. Ponto 3. Divulgação do pedido de esclarecimento do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos sobre a prisão domiciliar e ilegal do advogado Zola Pambe e a resposta do governo angolano. Ponto 4. Esclarecimento dos fatos sobre a prisão domiciliar ilegal do advogado Zola Pambe em oposição à versão do governo angolano ao Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, alegando a legalidade da atuação da Polícia Nacional. E, por último, teremos então o bloco de perguntas e respostas. Agradecemos também imensamente a presença de todos os representantes da mídia aqui presentes, as organizações da sociedade civil, as autoridades e convidados especiais que se juntam a nós. Sabemos nós que a situação dos direitos humanos em Angola tem sido motivo de preocupação para várias organizações nacionais e internacionais. Relatórios recentes apontam graves violações dos direitos humanos com pontos críticos como detenções arbitrárias e torturas. Nos últimos tempos, cresce de forma preocupante o número de detenções arbitrárias de cidadãos angolanos, especialmente de ativistas, defensores dos direitos humanos, jornalistas e tantos outros cidadãos com pensamento crítico ao governo. Essas detenções são muitas das vezes realizadas sem mandato judicial e acompanhadas de maus tratos e tortura. Quero lembrar-vos que, recentemente, aqui nesta sala onde nos encontramos, o Movimento Cívico Mudei realizou uma conferência de imprensa onde também denunciou publicamente atos de detenções arbitrárias no sul do país. Em Angola, assim como em todo o mundo, a promoção e a proteção desses direitos são fundamentais para a construção de uma sociedade justa, equitativa e inclusiva. Diante desses e de tantos outros factos, o Observatório para a Coesão Social e Justiça e a Friends of Angola convocam esta conferência de imprensa para, mais uma vez, denunciar publicamente as atrocidades do governo angolano no que diz ao respeito dos direitos humanos. Esperamos que este encontro seja um espaço de diálogo construtivo, troca de experiências e fortalecimento das redes de cooperação. Que possamos sair daqui hoje mais conscientes dos desafios que enfrentamos, mas também mais unidos e determinados a trabalhar juntos por um futuro melhor para todos os angolanos. Quero convidar-vos a vossa especial atenção aos depoimentos do Dr. Zola Pambe e também do Dr. Guilherme Neves. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, companheiro. Princípio, eu não falei tanto, o nosso corpo vai ser mesmo o Dr. Zola, que vai
debruçar-se sobre aquilo que foi a sua definição fundamentalmente, aquilo que foi a ação das Nações Unidas, a reação das Nações Unidas em relação à sua detenção e também olhar para aquilo que foram as respostas do governo em relação ao caso. Mas, entretanto, fazer aqui algumas notas que acho ser importante. Primeiro, é porque estamos numa fase de pico, que eles chamam, em que os políticos estão cada vez se sentirem pressionados porque, em alguns momentos, ou até que não conseguem, de facto, garantir aquilo que são os nossos direitos e as nossas liberdades, apesar de termos isso como uma conquista a nível da Constituição da República de Angola. Essa conquista que está na nossa Constituição precisa ser exercida. Não pode ser uma conquista só no papel. E a nossa luta hoje é esta. E depois de 40 a caminho de 50 anos como um país independente, ainda continuamos a passar questões básicas, ou seja, muitas questões que já deviam ser ultrapassadas até hoje continuamos a enfrentar vários desafios, mas sobre esses desafios também tem a ver com o modelo de governação, um modelo centralista, um modelo que não dá espaço a outros empreendimentos, um modelo que decidir todas as nossas vidas. Quando a nível da SADC nós optamos no slogan que diz nada sobre nós sem nós. Mas em Angola tomam-se várias decisões no âmbito do Estado, sem a nossa participação. E o pior ainda é querer cortar o direito da nossa participação, violando princípios fundamentais da nossa Constituição, desde os termos do artigo 52 e outras partes. E há agora uma campanha contra nós de querer fechar o espaço cívico. Isso aqui é mais preocupante. E por que querem fechar o espaço cívico? Porque começam a sentir que nós somos um incômodo para a sua nação. No entanto, estamos numa fase que precisamos estar mais unidos, mais do que festivais, não precisamos aqui a fazer uma luta para fomentar guerras como eles entendem que agora nos acusam de sermos possíveis veículos. Eles passam para o segundo mecanismo, que é a privação de liberdade. E o que aconteceu com o Dr. Soros. Que você não tem a possibilidade de fazer quase nada, que fecham mesmo todos os caminhos. E podem infiltrar alguém para fazer. Mas isso não precisamos ter muito, porque nós estamos a lutar pelo nosso país. E não estamos a violar nada. Estamos a cumprir até com o nosso dever de cidadania. No entanto, sem violar, eu vou passar a palavra ao Dr. Soros, por um lado, para uma breve análise daquilo que são os direitos humanos em Angola, como estamos em termos de direitos e liberdades fundamentais, o seu exercício. E depois, olhar sobre as questões de decisões arbitrárias, quais são as razões. E, por fim, então, falar um pouco da experiência que ele teve da sua detenção constitucional e falar um pouco sobre aquilo que foram as considerações das Nações Unidas em relação à situação que viveu e qual é o seu ponto de vista. Bom dia a todos e a todas. Muito
nesta sala para mais uma vez trazermos uma breve resenha sobre a questão dos direitos humanos em Angola e, sobretudo, a preocupante situação de prisões ilegais, de detenções e prisões ilegais em Angola e as suas consequências. Estamos a viver num país que realmente foi construído depois da fase que dolorosamente tivemos 27 anos de guerra civil e que esperamos e pensávamos que a fim chegou o momento da paz, mas chegou uma paz em Angola séria, uma paz que se chama paralisada, mas não conseguimos a paz social. Desde a nossa independência, estamos a ser dirigidos por um só partido, pela tendência e forma de dirigir de um só grupo, e que até agora não entenderam que devem aprender a coabitar e a viver na diferença. É certo que temos uma democracia, onde as eleições, antes de serem realizadas, já se sabe o resultado, e que sempre deve ter a maioria do partido do poder. E senão, é guerra. Então, temos uma realidade que todos não podemos enganar. E precisamos que haja mudança. Porque nunca houve transição desde a descolonização do país. Primeiro, veio o sistema de partido único, dirigido pelo MPA, o partido do poder. Muitos se opuseram. E parecia ser um modelo que foi o executivo obrigado a aceitar, mais tarde convencido que devemos viver numa democracia muito partidária, mas hoje em dia os partidos estão realmente decorados o panorama, mas estamos a viver uma verdadeira autocracia, uma ditadura como tal, uma pitada de democracia. O que o doutor Guilherme também chegou já a tocar. O que nos preocupa em si, neste contexto, nesta realidade angolana, é que, apesar das limitações, apesar dos problemas sociais que nós temos, das violações graves e constantes na forma da governação do regime atual, entre outras, uma das que vai matar o povo com fome, levar a juventude no desemprego crítico e não, sobretudo, não aceitam o diálogo. O diálogo é figurado, o diálogo não é existido, porque senão o país estaria onde está. A crise foi fabricada, não foi o povo que criou essa crise. As operações capitais foram completamente realizadas por um só, por um sistema que governa e por um grupo de pessoas. Os problemas que nós temos foram propositados. E a forma de governação está arquitetada para nos manter num sistema que, se ainda não entendemos, estamos praticamente numa neocolonização. Num partido antigo que podia ser um bolchevismo africano que nós temos. Esses indivíduos que governam o país não sabem e nunca perceberam porque é necessário falarmos, porque depois eu vou justificar porque se está a usar esses termos. Mais de 10 anos defendendo direitos humanos e digo sinceramente, se eu tivesse defender direitos humanos em Angola por um salário, eu preferia não fazer. Eu faço por princípio. Porque não há salário que pode justificar o risco de ser defensor de direitos humanos em Angola. Porque estamos num país onde o regime não é conciliatório e nem
está associado. O egoísmo, o grupo egoísmo sempre foi a marca da família. E assim como a falta de moral e o roubo como a norma que tem os dirigentes que representam neste país. Agora, de certo modo, o nosso tema aqui vem a consequência dessa nova governação. Porque quando há uma governação, há oposição. Há posicionamentos contrários. Existe partido de oposição no Parlamento, mas quando se desenha o resultado, quando se desenha os ganhos antes das eleições, e mesmo havendo vitória, é impossível que a oposição governe. Então, todas as leis que foram implementadas no país foram ao critério do partido e do governo que nos dirige. Nunca pela vontade popular. O voto é simplesmente um mecanismo para dizer que temos democracia. Me levam as horas para legitimar a fraude que já foi programada. Isto, os partidos políticos podem muito bem falar dessa questão. Mas não se pode eternizar esse inferno que o povo vive, porque para aqueles que não estão a comportar bem nesta terra, não vão lá inferno que outros estão a viver. É neste contexto que se banalizou o crime, se institucionalizou a corrupção e que tornou-se o mal de todos os males. E com isso, a impunidade. É da impunidade que vem a questão dessas violações graves como desonrabilidade, tortura, morte, sentenças encomendadas e julgamentos teatrais e políticos. Aqui vamos levar a questão o seguinte, nos preocupa. Neste momento, o governo angolano está a fazer política-chave para atrair empresários, para investir. Percebe que nós temos um país, os angolanos, não o governo angolano, o Estado angolano, não o imobiliário. Temos um país com condições, mas temos também um país dirigido por um grupo de pessoas que não permitem e nem facilitam que os outros participem. Num país onde não há segurança jurídica, qual é a empresa que encontrar segurança no quando tudo aqui é feito, tudo é negociado à base de decretos presidenciais? O problema é que não funciona. As vendas das instituições é por decreto presidencial, as importações é por decreto presidencial. Os bancos controlados por pessoas ligadas ao regime. Então, os empresários sempre encontram a mesma dificuldade. E vem problemas. O doutor acabou de dizer que hoje em dia enfrentamos novos sociedade civil, vigiados, controlados e não se permite avançar em nada. Tem que estar de acordo. E ninguém tem que estar de acordo com ninguém, enquanto cada um deve avançar de acordo com as suas competências, facilidades e liberdade. Então, essas questões em geral, é a famosa banalização que levou a que cheguemos a esse ponto. E hoje em dia, aqui na sala, os angolanos sabem muito bem, não passam 3 dias sem que a polícia angolana execute um cidadão. Não passa. Então, são informações que a comunidade internacional não conhece. As ideias das esquadras policiais, acredito, neste momento, há muitos policiais das Nações Unidas em Angola que não vão nos permitir, farão tudo para não visitar as cadeias ou as celas da esquadra da Polícia Nacional. Porque eu acredito que são as celas mais repletas do mundo. Não há condições humanas. E a forma que são tratados os delitos não é com a presunção de inocência. Entra com a presunção de culpa. São maltratados e é visto como caso humano. E quando são levados aos magistrados, muitas vezes não se questionam a condição em que esses delitos chegam a eles. E aqui na sala temos casos a mostrar recentes que nos indicam bastante e que temos que esperar, porque não podemos continuar a viver num país dirigido por um regime que pensa que a vida humana
das eleições tem a ver com o sistema judicial e com a politização do governo. Não há preocupação nas nossas estruturas, superestruturas do país, para poder mitigar essa questão. Nós somos uma violência que o povo aprendeu a viver. Começar a aprender a viver. Isto é que não podemos permitir. Quanto a esta questão, temos situações várias que nesta sala já se discutiu sobre a questão da definição da arbitragem no leste do país, nas zonas das províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, e que foi trazido aqui pelo governo do Chico Dié, sobre tantas pessoas detidas sem razão nenhuma, e algumas mesmo justificadas, mas não deviam ser da forma que foram feitas. E disto não se diz nada. Se não é na mídia informal, ninguém comunica. Então, passou o presidente, está conosco aqui, para provar aquilo que nós estamos a dizer e não sentir que estamos a ser um pouco exagerados. Aqui na fila, há 5 jovens, a menos de 4 quilômetros dessa sala, da Vila Alice, e estamos a menos de 10 quilômetros do Palácio Presidencial, onde vive, onde trabalha e vive o inquilino que estamos vivendo. Foram detidos na obra, numa obra que trabalhavam com mestres de obra, hebreios, de 7 da manhã, por agentes do Serviço de Investigação Criminal. O que eu cito? O CIC está para investigar, está para proteger, está para facilitar ou servir à justiça. Mas dentro das instituições do Estado, hoje em dia, temos esquadrões da memória, porque simplificaram o princípio com a palavra de grupos de baixa visibilidade. A que serviram esse grupo? São esses que até agora continuam a executar jovens baixos. Nós, há alguns anos atrás, em 2017, fizemos um relatório para podermos falar com o relatório realizado pelo Jornal de Administração Rafael Marques, participamos todos naquele relatório. E depois de terminado o relatório, o Presidente da República, acaba de tomar posse, o atual Presidente Congresso, disse que não é possível que isto aconteça agora. E disponibilizamos procurador, um militar, um civil, e no nosso escritório recebemos procuradores e dissemos vamos falar com os sobreviventes. E os outros, uns foram baleados, um sobreviveu com 2 tiros na cabeça, um no olho e outro na parte de trás. E os familiares e as testemunhas ouvimos. E naquele relatório só recebemos do silêncio. Nunca se manifestaram. Mas por quê? Através da vida. É o povo que está calmo. Volto nessa questão, porque estamos a viver essa situação na mesma dimensão do passado. Procurem, vão encontrar o relatório Câncer da Morte, assim chama-se o relatório, foi publicado no jornalista Rafael Marques. Nós estamos a viver através de eu. E naquela fase, até existiam listas de bairros, como o tempo dos campos nazis, na Alemanha e na Europa inteira. E quando chegavam as gente da baixa visibilidade aqui da polícia, já conheciam, já sabiam o nome de pessoas que tinham que abater essa animal. E uma vez executados, eram levados e atirados corpos no estado que está na nossa fazenda. E esse depois se denominou campo da morte. Os familiares iam lá reconhecer os corpos. E nesse país, depois de uma eleição que se diz democrática, nunca se fez nada. Então, não é a única situação dessa dimensão. Outras execuções do Monte Sul, que há uma comissão das Nações Unidas que até agora não foi permitida a gente participar no governo. E posteriormente, foi em 2021, a execução de mais de 100 cidadãos em Cafunfo, na luta norte.
em que se esse trabalho fizemos um relatório exaustivo, conseguimos trabalhar para poder, desse relatório, evitar que houvesse situações que não aconteceram, que tivessem incluído, e que nesse momento pensamos já por o relatório definitivo e já temos passado o tempo para que pudéssemos também confirmar a solução dos desaparecidos. Normalmente, 100 pessoas executadas pelas forças conjuntas da polícia e as forças armadas angolanas. O governo angolano aqui disse claramente que foram 6 mortos. 6 pessoas. E nós conseguimos confirmar mais de 100 mortos. Então, não é tão fácil assumir essas questões. E quando esse trabalho foi feito uma questão de vontade de queremos ter uma Angola melhor. É vontade de vermos as coisas andarem de forma que todos possamos participar de uma verdadeira democracia e participativa. Então, quando vemos aqui as portas de dentro do ar, não vai, praticamente não tem perfeito. São detidos 6 jovens, são levados da esquadra da polícia, torturados. Agora, que eu vejo, esse é um tempo no final de 0 com matéria nos joelhos, nos pés, katana, bate de ferro, técnica de isolamento, e amarrados e condições completamente inocentes. E esses 6 jovens chegou a fazer das torturas, sobreviveram 5 que estão aqui na sala. E podem dar isso aconteceu no mês de maio. Nós, quando vimos esses jovens, não conseguiam andar. Tinham quase os mesmos partidos. E não receberam no Estado angolano nem uma mínima solidariedade, participação ou então assistência médica. Foi por meio próprio. A questão do que esteve do falecido, tivemos que trabalhar, contactar a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação, para pelo menos auxiliar a família, para poder descrever com dignidade a pessoa a quem eles perderam da forma mais brutal. A polícia negou esse auxílio, porque nós, como advogado, pelo processo civil, da organização, mandamos uma carta e fomos saber que esta carta mais de 3 vezes de crise. Foram voltas, depois foi a vez da família, eu recebi também a senhora para muito bem o que aconteceu e tiveram que fazer o que era assim. Não tinham meios. E como o cadáver ficou mais de 3 semanas, mesmo depois de termos preparado o funeral, não tinham meios financeiros para pagar a morte. Deus nos disponibilizar para poder fazer isso. E assim, dizem que não são de utilidade pública para o governo angolano. Isto é uma aberração. Considerando que temos um governo, temos dirigentes do país, quando acontecem coisas que têm conhecimento, não estão assim, não se produzem. E o que acontece? O agente do CIP, o Serviço de Investigação, e com essas atrocidades, neste momento, também é livremente, cada vez está a receber salário, depois de ter executado no serão, e tornar mais de 5 pessoas. Eu não sei se realmente temos instituições ou então temos aí temos uma espécie de quadrilha que estão para nos maltratar. A segunda questão que eu levar que tem a ver com as detenções, porque aqui estamos falando das detenções, porque os direitos humanos gerais não serão tempo. Está na sala uma senhora muito jovem ainda, que na comuna do Lua saiu das condições difíceis de guarda, com seu esposo, viver, trabalhando na agricultura como uma nova fonte de subsistência.
saber discriminar. Nossa polícia, como instituição, não é uma instituição que está contrária, porque tem normas próprias, mas dentro de si, existe alguns árbitros funcionários, e assim como muitos dos representantes da nossa cometem esses atos. Mas quando não há reação do Estado e dessa instituição, então vamos chegar a uma certa cumplicidade da instituição. Voltamos à questão da senhora. O esposo ia para o campo trabalhar e foi detido aí na comuna rua, levado à esquadra. Quando a senhora vai com o menino, bom, praticamente tudo de 3 anos, saber que o esposo estava detido, supostamente porque usava um velho casaco militar, lhe foi posta a proposta de que, para que o marido saísse, devia pagar 30 mil pounds. Não sei onde é que está nas nossas leis que alguém deve pagar a polícia. E como não tinha, e não tinha onde buscar esse dinheiro, parece que o comandante da esquadra e seus 2 subordinados entenderam bem serviços da senhora. Pegam a senhora, levam numa das salas da esquadra e é violada por 4 agentes da polícia, incluindo o comandante, durante 5 horas. E logo, a criança de 3 anos, durante essas 5 horas, ninguém sabia, estava sob cuidado da polícia. E uma vez terminada com essa barbaridade, ainda ameaçaram que se declarasse seria morta. E que, mesmo que falasse, não ia acontecer nada. E assim, o primeiro pronunciamento do porta-voz da Polícia Nacional é sempre de que as vítimas são problemáticas. Nunca dizem que vamos investigar e depois dar a resposta de acordo aos fatos. Não. E a realidade é essa. Detenção arbitrária do senhor, que hoje em dia não tem processo, não fez nada, não sei se em que parte do mundo que quer um casado torna-se um crime grave. E que não só possa justificar que a polícia viole uma senhora. E o que até agora o governo angolano fez ou respondeu a essa questão tão grave? O silêncio. E tem que ser as organizações civis a levar a cabo. E para que esses agentes tivessem detidos e o processo andasse, foi necessário um esforço de empurrar para que os processos mínimos, que são processos de arquivar, não é normal. Não é normal. Esse processo está em curso, mas tivemos que ter a mão e tivemos que fazer pressão e só ficaram detidos porque houve vigilância de saber se estão ou não. Do mesmo modo que o que causou a morte dos filhos de Luanda continua a gerar nas nossas ruas. É possível. Aqui, de repente, são os jovens de bairro, quando jogam uniforme, mas os atos que a polícia, ou a gente ligada às instituições, ou para a gente, se trata-se por romantismo. Também está o caso aqui nesta sala, do caso que aconteceu há pouco tempo no caserno. Um agente, já habituado a essas imunidades, disparou, sem razão nenhuma, a 5, a 2 membros da mesma família e a outro acompanhante. O que quis, matou. Deve uma pessoa que disparou, todo mundo viu nas redes sociais. O Estado praticamente não se apresentou para fazer aquilo que é digno no momento certo. A mulher teve que rogar praticamente para entregar as contas. E a polícia não se deu nada. Se não fosse não confirmar. E essa gente está só. E o pior, que há 3 dias atrás, um dos membros da família das vítimas ainda foi levado de casa, praticamente raptado, sem nenhum mandato, levado à esquadra, de essas detenções que nos preocupam. E participou o mesmo indivíduo que assassinou os familiares. É verdade, em que tipo de país estamos a viver?
necessário ter muito cuidado com a imagem que ele pintar fora da norma. Temos que tratar dos nossos problemas aqui dentro de forma mais sã. Aprendemos a parlamentar, aprendemos a conversar. Nós temos um governo autista, surdo, burro, e que vai sem olhar para como é que ele melhor construir esse país. Não vamos esperar que ele leve o país até a desgraça. Então, essa é a questão. Agora, para ver que há evidências lá, e nessa sala temos esses casos que selecionamos. E não paramos aí. No dia 1º de julho, na Câmara de Cafonfa, foram outra vez, dentro do espaço privado, detidos 2 ativistas membros do movimento Protebrada, e neste momento ainda estamos a fazer tudo para a soltura, para que seja só. Foi o. Não sei se tem aqui os nomes dos elementos. Pronto. Foram detidos. Entra a polícia sem nenhum mandato. Diz que vocês estão a ler o estatuto do movimento, de uma organização, de um movimento, e não ligar. Levam, das pessoas que estão reunidas, levam 2 para as quadras, 10 horas. E também aproveitam como aliado levar bens, pertences na casa que sempre não roubam. E vamos sempre reclamar de levar as coisas que são roubam. Uma vez para a esquadra, primeiro foi a esquadra no Escondedor, no bairro de Elevação de Cafum, mais tarde para a esquadra grande de Cafum, e depois transferidos para o qual onde está o Procurador da República. Mas um Procurador da República que domina e conhece as leis, só o fato de saber que essa pessoa foi levada da sua casa sem mandar, sem admitir, presunções, porque estavam a ler o estatuto, não reagiram conforme as nossas normas, e sinceramente é grave. E esses dois ainda estão detidos. Não parou. No dia 3, deram outra vez o João Ibarra. Bem isso que defendemos o processo, no caso Cafum e Lula. Também em sua casa. Foi levado por ser bem do movimento popular. Só que este, como já tinha sido parte do processo anterior, o comandante do governo da Esquadra mandou-lo soltar. Perguntou a ele o que aconteceu na minha casa, e não sei se foi de forma honesta ou foi reagiu contra os seus próprios subordinados, dizendo que aquele ato não devia ter sido feito e soltou o homem. Mas dias posteriores, mais outro foi demitido na mesma comuna. E quer dizer, nós temos, nesse momento, uma situação que devemos ter que controlar, uma hemorragia de violação dos direitos, as detenções. Temos que conter essa situação. E é uma polícia que devíamos contar, mas é não a nossa polícia que estão a ser cometidos esses atos. Porque quando se trata de um sindicalista, um ativista, ou alguém que não seja, que não representa a sensibilidade do regime de poder, o tratamento é completamente desigual. E a outra forma, como eu disse, são mecanismos de imigração, mecanismos de ganância, mas o problema é que a liberdade está na Constituição e não pode ser limitada assim, por assim, e ficar continuando nessa impunidade. Razão pela qual essa conferência de imprensa. Eu sou defensor dos direitos humanos, sou advogado, mas no dia 5 de janeiro deste ano, quando pretendia ir defender uma ativista que estava detida ilegalmente, a correr, encontrei uns colegas, porque não estava de casa, os colegas chegam e vem o portão barrado. Dizem para mim, eu estou vendo para fora, chego aí, como que a casa tinha sido acorrentada. Pouco depois, aparece a Polícia Nacional.
efetiva da polícia, e o órgão de investigação, conjunto, praticamente como se estivesse à procura de terroristas ou de um grupo armado perigoso. E pegam, obedecem, sem mandar, sabendo que isso bem perdido. Eu perguntei, mas para evitar que fossem mais violentos do que temos já visto e pela experiência, acompanhamos até a escola. E todos foram assim. Estavam em casa, preparados para sair para uma audiência de julgamento. Apareceram aproximadamente 5, isso aqui eu vi, 3 parados e 2 a paisana e o serviço de administração criminal. E são esses que chegaram a entrar até o quintal. Estamos a falar da presidente da semana. Não apresentaram nada e não me disseram que tudo devia ser explicado na escola da polícia da Vila Alice, na terceira escola. Acompanhei. Investiguei, fui eu, mas uma outra que estava lá, e os colegas que são qualidades, que acompanharam nesse dia o julgamento. Levamos para a escola, onde ficamos, aproximadamente 10 horas, no nosso estado, até 15h30 ou 16 horas. É certo, não posso acrescentar o que não aconteceu e não posso dizer o que também não aconteceu. Fiquei lá, perguntando por que começamos a tratar questões que não têm a ver com o senhorismo, que não sei o quê. Isso é uma ideia que se tivesse metido água. Mas é aconteceu. Eu tinha um julgamento sumário e havia uma ativista que foi detida para ser condenada para extrair, como estão a tirar, ligar os passos cívicos e também fazer, como dizer, tirar da sociedade aquelas pessoas que eles entendem que eles incomodam. E aquela vez, a Laurina, um dia antes desse, ligou para nós, avisamos uma manifestação. E como nós não sempre escrevemos a defender situações como essa, porque há muito pouca gente naquela fase disponível para esse tipo de atividades e muito mais até o mais provável. Estávamos levantando para essa questão. E logo, não chegaram a realizar a manifestação, como estava o protesto, foram chamados pelo responsável da área da polícia para não continuar, assim aceitaram, acataram e concluíram, dirigiam-se para a área. Muita gente chama chama para ela e dá a de detenção. Porque recebeu o telefone do seu superior que queria declarar a Laurina. Mesmo com essa ilegalidade, a Laurina Gouveia e o esposo dormiram na cela da Polícia Nacional com uma criança de quase 3 anos e levaram os dias seguintes para o julgamento. Imagina esse cenário. Não é necessário estudar direito para entender que a violação de direitos é isso. E o que deveria acontecer nesse ato, lá no tribunal, é os magistrados analisarem bem o ato da polícia e devolverem o processo. Mas mesmo assim, mas acredito também a pessoa, coitada da pessoa que ali, magistrados que querem fazer o seu trabalho, foram ajudados. Mas, já naquele dia, correia a situação da detenção, etc. E no fim, o melhor que aconteceu é que foi absolvido. Mas se foi absolvida, é por uma violação da atuação da polícia. E onde está a responsabilização dos estudantes e da pessoa que mandou a sua detenção? É isto que falta, é isto que devemos começar a compulsar cada vez que acontecer. Independentemente de se vemos que atualmente estão a ser promovidos muitos magistrados que vêm dos campos da joga e dos serviços secretos, mas a justiça é algo independente e tanto você vamos conseguir controlar. Agora, quando eu vou caso, depois de ter acontecido isto, e sabendo que eles já não podia fazer nada, e
nem poderia participar, talvez no julgamento, ou só foi solto, volta das 15 horas. Vou para casa, mas também como questão de ser teimoso, eu queria cumprir com a minha missão, e ultimamente começou a estar não tinha terminado. Aí decidi, consegui ainda assistir o desfecho, apesar de que estava uma outra colega do outro escritório também defensorar os direitos humanos a defender. E assim foi como terminou. Agora, o mais caricado, o que nos leva nessa sala, sobretudo, é, desta situação, houve muita preocupação da sociedade civil, por tantas revelações comunitárias, mas talvez também como aconteceu comigo essa situação de ser, não são os fatos profundamente, é a questão da polícia vir chegar a uma casa, levar alguém que não tinha cometido nada, e que te retém, onde tem durante muito tempo e só. Não sei se podemos mostrar isso tão normal, mas talvez só agora para pessoas que professam a sensibilidade do regime. Mas foi essa a razão. Muita gente reclamou e muitas organizações internacionais também tentaram saber a questão. Fui contactado e expliquei o que aconteceu. E este modo que esta informação chegou até ao alto comissário para os direitos humanos de Genebra, na Nações Unidas. E eu até encontrar fora do país quando contactou e expliquei simplesmente os fatos. Agora, tem muita gente que foi apresentada, ainda não apresentei queixa, porque se foi daí que a atenção, a gravidade que se sentiu, e também, porque não havia resposta da instituição lá, quando alguns esclarecimentos que muitas organizações solicitavam, como a Frontline de Fanda, mandou cartas para a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria de Justiça, o Ministério da Justiça, estes mantiveram silêncio. Então, o Alto Comissário das Nações Unidas, a República Especial mandou fizeram um mandato que veio ao governo Holanda para que isso esclarecimento. Mas só fizeram esse mandato porque depois desses fatos perguntavam se também havia acontecido outras situações na minha vida fora dessa questão, que queriam saber melhor do meu percurso, já que sou professor de direito humano. Foi aí que esclareceu. Porque se for para falar de tudo, também pareceria exagero. Mas já tivemos sempre que há processos sensíveis, tivemos várias situações no percurso. E até os ativistas simples têm vivido situações de inferno. E nós temos passado nisso. Já foi sem história das forças especiais, levando uma coisa mais 7 ou 8 anos no inverno, com aumento de estresse, agimaram, ameaçaram de morte, ameaçaram se continuar a ser de mulher, de prioridade, de família, e tudo isso. Segunda vez, outra situação com a polícia. E isso na via pública, no encargo. Nas províncias, no último processo que nós tivemos no mundo sobre o caso da FUN, chegamos a ser até mensagem de que se na segunda-feira voltarem no tribunal de vocês, virão, voltam a caminhada de dentro do caixão. Das pessoas que no boletim da fome até os estudantes interessados para evitar os interesses que matassem menos. E assim, outras situações como vandalizar meios como automóveis, ameaças de todo tipo, pessoas procuradores, isso não é necessário estar pronto, porque até os ativistas que trabalham, que têm grandes responsabilidades, viveram isto. Tem também o caso de ativistas que depois de saírem das marchas foram agredidos na igreja sagrada, como foi o caso dessa moça que aconteceu, e outras situações. Não tem que provar isso, são tantas coisas. A mulher dessas aposentei queixa.
pronunciamento da Procuradoria também sempre ignorou. Porque uma das primeiras recepções do rápido com a força do livro, de entrar no processo naquela altura, passou para a Cívica Geral e daí foi. Nunca, durante o tempo, o processo esteve na mão do escritor, nunca foram ouvidos. Enquanto que agora, o lugar, a característica do humano, o número da característica que conseguiu curar, a característica dos livros que eles tiram os livros de 2014, esse é o caso. Nunca foram ouvidos, porque é muito fácil saber, os agentes da polícia que trabalharam, estavam em missão mesmo, contra a manifestação naquele dia. Naquela fase estavam a defender o processo individual. Em todos os processos que nós temos desenvolvido, sempre foi assim, de progresso e de ameaça, não sei o que se fazer. E pronto, são tantas coisas. E desta carta, como eu ia dizendo, no que a situação é muito vasto, da Nações Unidas, o pior, o nosso governo, em vez de entender que estão a representar o Estado laboral, mas parece que agiram como representantes do MPLA, responderam dizendo que eu tinha um processo judicial na revisão do projeto. Um processo de contra mim, não sei quem é o processo. E que recebi 3 notificações e não me apresentei. Por isso, esse dia, a comissão foi com um mandato para levar para ser ouvido. E no dia assim mesmo, fui ouvido. E assim, até às 15 horas, quando terminar a audição, me largaram. Eu gostaria que o governo apresentasse o nome do procurador e acompanhou esse caso, que está na revisão do projeto, contra mim. Do ofendido, dos oficiais de diligências que levaram, os livros protocolos de forma a minha procura, e quando é que eu assinei, e este dia, quem foi que me ouviu, quem ouviu essas declarações, e quem que eu assinei. Eu não sei se isso é exagero, não sei quem não me chamar, mas o governo não faz isso. E o governo não pode lidar com instituições como as Nações Unidas. Seria muito simples explicar que houve um excesso da polícia, ou então dizer que houve um desentendimento, mas estamos a tratar isso. Do que ainda por cima me meter na condição de delinquente. Quer dizer, se uma situação como essa, vamos fazer a polícia, vamos fazer nada, em vez de reconhecer essa falta, judicialmente, vem com o elemento de dizer sempre a culpabilidade e esconder essa. Então, é uma questão institucional. E quem respondeu? O Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Isso é cidade de alta. Mas é. Então, os dois acontecem situações. Houve o caso do George Floyd, dos Estados Unidos. E foi com transparência. Seguimos. Tem que deixar as pessoas fazendo o seu trabalho. Houve muitas situações há pouco tempo também na França, do jovem que foi trabalhar com a polícia do controle. Houve comportamentos negativos da população, etc. Que não devia ser assim. Mas a justiça, pôs as coisas no seu lugar, o agente detido numa primeira fase e investigar o caso. Mas por que em Angola temos que sempre se oferecer esse comportamento desses iluminados que só levam o país cada dia mais na miséria e continuam a agir como se fossem os indivíduos, não sei, que tenham a sabedoria até o auxílio. Então, eles estão aqui a apresentar aqui ao público e à imprensa essa resposta que o governo mandou a missão permanente da República de Angola em Genebra com inverdades. Se num caso simples como este foi assim, e naquelas questões em que existem certas pequenas denúncias sobre o acontecimento de Angola, por que tem cheio? Mas o povo não é digno.
o dia de hoje não tem compaixão para a população. Temos ainda mais de 4 milhões de crianças para o seu ensino e não movem um dedo. Temos a juventude nas condições que estão e não nos interessa. Temos o problema da vida difícil dos campos, do desemprego crônico e não nos interessa. Então, isto é uma questão grave, porque nós, como cidadãos, como representantes do Estado, não podemos permitir que se continue a agir desta forma. Isso é desrespeitar o Estado como Estado. E o Estado somos nós que temos Estado. Eles estão numa função temporária, em cargos temporários, enquanto se sentem ainda donos. Essa questão de apresentar respostas que não vão à altura do que deveria ser o bom posicionamento frente a um mandato da Comissão das Nações Unidas de Direitos Humanos é uma ofensa tanto ao povo congolano como à comunidade internacional. E aqui também não podia permitir que o meu nome fosse visto da forma que eles agiram. Então, essa é uma das razões que, dentro dessa conversa sobre questões das eleições, foi vítima da atenção. E, sobretudo, o pior de tudo é ver que tudo responde com mentira. No meu caso, se fosse uma situação coletiva, com dúvidas, mas com uma forma muito visível da hora, a minha atividade é reconhecida e qualquer processo que não sabia, dizer que eu tinha um processo judicial que neguei 3 vezes. Só advogado pode mandar para os advogados, conhecem o escritório, estamos todos os dias das filhas. Então dizem que não respondi. E que esse dia eu sabia que o procurador não veio. Eu sabia o instrutor que acompanhou o processo. O nome do oficial do livro que foi apontado as remessas desse processo. E eles dizem que está na escola do Evangelho. E para ver a contradição, na sexta-feira passada, eu recebi uma chamada da Procuradoria da República a criar os problemas que eu não sou. Esse é o esclarecimento que eu queria fazer. E também aqui dizer a sala que devemos continuar a lutar para melhorar o nosso país sempre no bom sentido, usando sempre a forma pacífica. Porque não devemos confundir estar livre com ser livre. Porque andar livremente não é que somos livres. Estamos sermos livres, isso que não somos. Estamos livres. Porque as pessoas que estão sobre controle e fiscalidade, há uns que pensam que só quem tem correntes. Não. Até aquele que tem correntes de interesse mais livre do que não tem. O que admite estar assim. E nós, agora, a liberdade ainda temos que conquistar. Porque continuamos a ser sujeitos, a ser submetidos a normas que sempre está a limitar a nossa liberdade em Angola. Nesse momento vem aí a Lei da Segurança Nacional, vem aí a norma que estão a lutar para que seja promulgada, vem aí a norma que estão a lutar também contra as ONGs, que o Dr. Guilherme já falou, e como todas as outras. Isso sim se discute no Parlamento, mas para vender as empresas públicas é com direitos presidenciais. Então, é nesse contexto que o nível de injustiça está cada dia mais elevado. A questão da violação dos direitos humanos, talvez temos uns países que podem ganhar um prêmio de milhões de violadores. Só não se vai comparar com a Coreia
Venezuela, porque aí vê-se mesmo que há os partidos únicos a governar. Venezuela, entre aspas, mas nós não estamos muito distantes da Venezuela. Somos teóricos nas condições de vida, mas a governação é praticamente a mesma coisa. É deste modo que temos que tratar de lutar para sairmos nesta forma de atuação letal da nossa polícia. É necessário mudar os comportamentos, é necessário aprender a qualidade, é necessário que ajudemos as instituições a ouvir, a trabalhar, a aproximar-se ao povo e a não a continuar assim. Apesar de que é um problema muito difícil, o problema da polícia não está embaixo, está em cima, está na alta direção. E o problema da polícia e da nossa justiça está na parte da integração das estruturas do país. Então, é também uma luta árdua que temos que levar e assim, acredito que é o que nós tínhamos aqui a esclarecer para esta conversa de hoje. Obrigado, professor. Muito bem. Podemos dar os depoimentos do professor. Depoimentos chocantes que merecem uma intervenção como disse, para contrapormos essas atrocidades cometidas pelas autoridades angolanas. Vamos então passar para o momento de perguntas e respostas. Se na plateia tiver alguém que queira colocar uma pergunta ou observar as considerações, vamos fazê-lo de uma mão e vamos receber um tempinho. Não temos perguntas nem considerações adicionais? Ok. Primeira, a sua não fez referência à situação em que se encontram os protagonistas nas conversas. Qual é a situação sobre o uso que ainda não está essa questão. E a outra, na resposta do governo lá no livro, rapidamente, o governo diz que depois da vida aconteceu, a policiária, o advogado em causa não recebeu uma queixa das instituições judiciais do país e o próprio isso responde para a verdade. Sobre a questão do fecho do espaço cívico, eu estava a perceber um pouco melhor o que é que querem dizer com isso. Inicialmente, podemos responder as perguntas depois. Vou começar com a questão dos quatro ativistas que estão detidos. Nesta primeira abordagem, propositadamente não coloquei esse tema, era para não, de certo modo, tratar do final, porque precisa de um tratamento mesmo especial. E é um caso que está a ser bem acompanhado desde o primeiro momento, desde o momento da sua detenção, e que não temos dado nenhum poder, não temos que analisar duas vezes
processo foi conduzido e a situação atual do mesmo. Para o processo em si, não possui mais a fundo das certas questões de processo político, como é o processo que estaríamos a ligar na acha pública. Agora, como representante de sociedade civil e dirigente de uma organização, direitos humanos também que acompanham o processo se envolverá nestes termos. A questão da confiança de imprensa. Podia até dirigir a imprensa com outras palavras quando é possível para informar o nosso lado. Agora, de forma geral, a questão dos quatro estamos em presença de um processo político, dos quatro políticos, de uma verdadeira denegação de justiça. Praticamente, houve violação de todos os procedimentos havidos, das questões internas. Por quê? Não esperar um novo pronunciamento do Tribunal Superior. É que agora, esse signatário da Carta Africana dos Direitos Humanos e da declaração em que diz para a questão de situações como essas manifestações não se terão questões a serem justificadas, não, as penas não são privativas de liberdade. E mesmo na lei e nas normas que foram usadas para a sua coordenação, poderiam ser penas alternativas. Mas de fato, o que está acontecendo? É o que já se fala de todo o processo, e até dá vergonha mencionar, por causa das falhas que meteu no sistema judicial. Essas falhas serão um dos maiores erros judiciais já havidos. Discutir, condenados a 2 anos e 5 meses. Simplesmente está de pé frente ao cemitério Santana e quando chegou a polícia, tiraram-se do chão, pacificamente foram levados. Isso serviu para condenar ativistas 2 anos e 5 meses, quando a pena dava a alternativa de multa. E que agora é sentar de tratar aqui. A peça gráfica, a declaração que diz para esse tipo de questões não devem ser, os devem regular e não devem ser esse tipo de medida. Então, e mesmo que eu possa falar, não seria 2 anos, seria uma, talvez 6 meses, uma, mas aquilo é que se chama mesmo sentença de comunidade. E atrás vem o caso da lei que não funcionou. E assim seria um outro. A questão é que limitar, claro, depois das palavras nós vamos de maneira limitada. Uma delas é essa. Pegar todas as entrevistas. Nesse momento está sendo já também foi notificado o nível da entrevista, também temos aqui o processo da nosso governo. Foi notificado para responder também. E sempre, pronto, para as pessoas são ficar sempre bem no departamento dos crimes. Realmente nos põe um pouco desconfortáveis. Yeah. E então, essa parte dos ativistas, nós fizemos um recurso, respeitando o procedimento, e tivemos dentro dos prazos. E o magistrado em si entendeu que engavetar o recurso não enviou para o Tribunal Superior. Não posso sugerir. Nós vamos querer uma batalha. Fez as reclamações pertinentes por retenção de recursos. Também engavetou. Não foi para lá. Porque era uma oportunidade de poder o tribunal avaliar se houve ou não irregularidades, ilegalidades, situações para poder resolver a questão dos coletivo. Passado este tempo, fez-se, não vou descrever tudo o procedimento, fez-se mais 4 ou 5 atos legais a favor dos 4 detidos. Simplesmente não foram resolvidos. E por último, entre são as violações que já passam das nossas fronteiras, que têm a ver com o direito de
transporte deve ser atendido dentro de 5 dias. E esse transporte está aí no tribunal desde o dia 31 de janeiro. Nunca foi nem definido, nem definido. Quer dizer, nem os transportes que digam por quê. Isso assim, exatamente. Está assim. Nem o juiz-presidente do tribunal conseguiu, fez o. Deve ser considerado os espaços de ativas, que até agora não sabe o que é se ativava. E a informação que tivemos de forma oficiosa, uma conversa, não, um despacho, você está a ser tratado para subir um ofício para o tribunal de relação e assim poderem dar o devido tratamento ou o espaço secreto. É o que nós temos deste processo. Mas, como é de prática, como deveria ser tratado um processo como esse, até que foi no momento sumário, está sendo pior que aquele processo, no princípio, da nossa independência, foi o processo dos mercenários. Com secretismo, na política, muitas situações, por dentro, os advogados foram visitar os delitos nas cadeias, perseguidos, apareceram criaturas nas advogadas, e depois dias que são pessoas estranhas. Muitas situações que tivemos, e também por conta das municípios, impossibilidade de entrar de alimentos, contato com a família, criar situações sem razão nenhuma. E então, nós somos quatro no processo normal, não obedecer os critérios que são propriamente do fórum jurídico e que deveriam ser tratados por todo o formalismo. Então, já ultrapassa, mas nós não abandonamos, continuamos nessa linha e temos outras ações a avançar nesse processo. A semana atrás, chegamos a nós temos a princípio de negociar e esclarecer antes de agirmos. E nunca vou ser conclusivo no momento das coisas. Declaramos uma ação constitucional no âmbito da Coordenação de Justiça e todos os elementos são reunidos a isso. E também, consequentemente, todos os magistrados que prevalecaram nesse processo. No espaço bem. Mas, quando a questão dos quadros não temos informação, simplesmente deveriam estar incondicionalmente sólidos. Agora, isso é uma carta. Segundo, está aí na resposta do governo lá, porque eles falam para entender o que aconteceu, nunca fui contactado no campo. Semana passada, quando da Procuradoria deram para saber essa situação, gostaria deram sua oportunidade de ver como podia seguir essa situação. Foi a semana passada, na quinta-feira. E já estão marcando essa conferência, tudo isso estava. Então, numa situação como essa, e eu não tinha conhecido nunca chegou Posso ouvir? Sim, sim. Relativamente ao fechamento do espaço cívico, mas importante fazer nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos contatos permanentes com vários peritos das Nações Unidas. Conhecemos ou trocamos contatos. E também eles, algumas vezes, quando se preparam
nessa via que muitas das nossas organizações, logo que aconteceu, recursaram para diferentes mecanismos que é das Nações Unidas, como na SADC e também da União Africana. Também é que nós, anualmente, apresentamos aquilo que nós chamamos de relatórios de sombras e recordamos todos esses fatos. Em relação ao fechamento do espaço civil, já em 2015, o governo angolano tentou, aliás, por decreto presidencial, fez sair uma norma que limitava o exercício das ONGs em termos de liberdades fundamentais. O artigo 41 da Constituição é claro na relação à matéria, diz que as associações seguem as suas iniciativas livremente, sem interferência do poder público. Ou seja, o funcionamento das associações, quer do ponto de vista do direito interno e internacional em que Angola é significado, diz que as associações não precisam de ordens do governo para exercer a sua atividade, quer as associações formais como informais, porque a lei permite a existência ou a criação de associações formais como informais. Informais são aquelas que não precisam se legalizar, mas de forma organizada no seu bairro podem, em defesa dos seus interesses, exercer ou fazer algumas ações em prol dos seus direitos, desde que não contrarie as normas e a boa convivência. E no nosso caso concreto, o governo subcapa das orientações ou recomendações do GAF. GAF é um instrumento internacional que cuida das questões que têm a ver com o branqueamento de capitais ou seja, é um espaço de controle em que os governos são orientados a adotar certas medidas para evitar que haja branqueamento ou financiamento. As medidas são muito concretas. Haver melhor controle do sistema bancário financeiro e a sua forma de organização e profissionalização. Quer dizer, deve seguir o primeiro procedimento. E nós, em Angola, quando o governo angolano foi avaliar, viu-se que o nosso sistema é tão fragilizado. E em algumas questões falaram da fragilidade no setor de organizações não governamentais. E o governo afirmou-se nisso como uma oportunidade de legislar o funcionamento desses, violando o artigo 48. O que é a proposta do governo diz? A proposta do governo diz que caberia ao executivo coordenar e direcionar as ações das associações de ONGs. Olha, é uma violação clara do número 2 do artigo 48 da Constituição, diz que as ONGs procedem livremente às suas ações. E depois, na proposta, o executivo diz que pode suspender ou extinguir uma ONG com o ato administrativo. Viola igualmente o artigo 48. Diz que a extinção ou suspensão de uma ONG ou da ação de uma ONG deve ser por lei. Quer dizer, só o tribunal que deve decidir, não o ato administrativo do executivo. Ou seja, também estaria aqui a grande princípio do acusatório, porque o nosso sistema judicial é dominado pelo princípio do acusatório. Ou seja, quem acusa não pode ser ajudado. E aqui nessa proposta de lei, o governo quer chamar assim uma função que não é dele. Quer dizer, ele acusa, investiga e julga. Isso é uma violação grave. E todos esses elementos, já em 2015, em parceria com a Ordem dos Advogados, intentou-se uma ação junto do Tribunal Constitucional e a decreto foi tido como inconstitucional. E grande parte dos elementos constados nessa nova proposta são aquelas que já foram tidas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional.
na sua nota de fundamentação, o governo quer controlar as ONGs em contradição com o artigo 48 e outros princípios internacionais que a Angola prepara. E depois, ele também não fez aquilo que se chama avaliação do risco, ou seja, o GAF, ao fazer essa recomendação sobre as ONGs, diz que antes de qualquer medida deve-se fazer uma avaliação do risco. Em Angola, no momento algum, o governo executivo fez uma avaliação do risco sobre as ONGs, como Moçambique já fez, e outros países. Nós agora estamos a nos preparar para essa avaliação do risco. Mas nós fundamentamos e mostramos por A mais B que as ONGs não representam risco. E recentemente o próprio DNA fez sair uma informação de uma avaliação que fez que o maior risco está no sistema bancário. E aquilo que sempre defendemos. E qual é essa deficiência? Quase grande risco do sistema bancário. É o problema de não acatar os procedimentos exigidos internacionalmente para haver uma transferência, como dizer, há uma regulamentação. Aqui em Angola, abaixo de uma ordem superior, faz a transferência. E também da avaliação feita pelo GAF, viu-se que há mais branqueamento de capitais do dinheiro que sai da Angola para fora e não do que entra. E quem fez sair desse dinheiro? Não é uma ONG. O dinheiro que ele recebe uma botazinha. Então, o GAF recomendou que o maior risco do nosso branqueamento de capitais tem a ver com o nosso sistema econômico, que é muito informal. As nossas fronteiras são frágeis, não tem controle. E muitos produtos de branqueamento de dinheiro, isso acontece. Muito dinheiro se perde por causa das fronteiras. Isso há ou não condições de se pôr limites disso. Acredito que há, mas há interesse de alguém ou de alguns que preferem manter assim essas possibilidades, porque ganham com isso e não é de um jeito. Infelizmente, nós trabalhamos numa compra proposta da Assembleia Nacional não tem diálogo na verdade desses tipos isso existe quem diga organizações que até hoje não lembro uma ONG, um líder de ONG ser julgado por branqueamento de capitais. Então, essa é a questão. No fundo, o que eles querem é tentar limitar as forças críticas, ou seja, nossas ONGs, a nossa capacidade de formar e informar as comunidades aí onde o governo não chega. Porque hoje, a insatisfação já se ouve até zonas rurais. Isso está preocupando o governo. Porque para quem governa, quanto menos manter-se na ignorância, melhor para governar. Então, essas poucas coisas, somos poucos. Porque agora também muitos de nós vamos receber muitas ofertas e quando recebemos, nós ficamos no silêncio. Essa é a preocupação. E nós precisamos fortalecer cada vez mais esse espaço cívico, que é importante para o país. Bom, nós, felizmente, nos últimos meses, temos feito um trabalho de lobby junto desse instrumento internacional de contato. Existem organizações que trabalham próximo do GAF, que vão nos fornecer ferramentas. Estamos também a trocar experiências com outros países que já fizeram a avaliação. Essa avaliação vai ser da nossa iniciativa, nossos estratégicos, temos feito algumas promoções, mas nós estamos a propor que seja uma avaliação conjunta. Mas se o governo não aceitar, certamente há possibilidade. Eu sou secretário de Justiça.
pincelada relativamente à situação que partilhou conosco aqui da senhora que foi violada no México. A minha preocupação é, já disse aqui que ela não recebeu uma assistência por parte do governo, mas, por exemplo, ela foi violada mais ou menos 5 policiais. Se não recebeu uma assistência, podemos aqui calcular que eventualmente não fez consulta para tentar saber se eventualmente, fruto dessa violação, terá contraído uma doença de transmissão sexual, por exemplo. Se eventualmente essa consulta, pelo menos a título pessoal, ou eventualmente os que são escritores, terá pelo menos só para ter a certeza que não terá contraído uma doença de transmissão sexual. Essa é a minha preocupação. A segunda preocupação é, a semana passada, ou ao longo desses dias, está aqui um grupo, mais ou menos de relatórios especiais da Comissão Africana em Angola, com uma organização local, da peça do mosaico. E na agenda, pelo que eu tomei conhecimento, também constou um encontro com várias organizações da sociedade civil. Não sei se as duas organizações aí na mesa eventualmente tiveram contato com esses relatores, porque são relatores que tratam especificamente também de temas que estamos a tratar. E isso vai apoiar ao caso de que nós já temos a consciência, pelo menos muitos de nós que acompanham esse processo da Comissão Africana, das Nações Unidas, em que o governo angolano tem muitas dificuldades de não só de acatar as recomendações, várias recomendações que recebem, quer nas sessões de Genebra, quer nas sessões do Banjul. E se eventualmente tivesse contato com esses relatores que estão mencionando, além dos relatores, vieram também vários especialistas que trabalham diretamente na Comissão Africana. Se terão partilhado essas experiências, a questão do fechamento do espaço cívico e também a questão dos defensores dos direitos humanos, já que tem um dos relatores que trata especificamente dessas questões que estão a trabalhar. Obrigado. Antes de nada, a todos caríssimos convidados que se encontram cá. Eu sou Jorge Macavisa, sou ativista de defesa dos direitos humanos. Há 22 anos vivo na Vila Norte, concretamente no Macuf. Sou uma das vítimas judicial, bastantes anos, e sou ativista que recolheu todos os casos que revelam sobre os direitos humanos no relatório do Rafael Marques. Vim aqui que era para partilhar convosco, na verdade, falando da detenção arbitrária e violação dos direitos humanos no país, que é uma questão muito preocupante. Preocupante que carece mesmo de especial atenção dos advogados e da maior parte de defensores dos direitos humanos. Estamos perante uma situação muito crítica na perseguição e defensores. Enquanto advogado, o que temos que fazer para acabarmos com as perseguições e detenções arbitrárias em Angola e, sobretudo, nas ruas? É a pergunta. Vou começar a responder. Vou começar a responder com a questão da senhora que sofreu agressão sexual e violação com a polícia da polícia na província de Beto, na comunidade de Ucoa. Houve-se, foi submetida a um procedimento próprio para confirmar se contraiu ou não doença por
sexualmente transmissível. Nós, no departamento de criminalística, nós estivemos lá para constatar os resultados. A primeira vez foi no hospital, no hospital municipal, depois mesmo no próprio. Se houve acompanhamento, porque nós fiscalizamos devidamente. Mas algo nos passou, o momento em que ela foi violada, encontrava-se concebida, estava grávida. Mesmo sabendo, fizeram o que fizeram. Então, e como pode ver, a televisão popular ou a televisão angolana nunca favoreceu, o jornal nunca mencionou. É para ver como é que as mídias públicas assustam mesmo para tratar a questão de propaganda do regime e não a questão da sociedade nacional. Uma situação como essa em qualquer país, onde a democracia assente, seria bastante verdade. E deveria haver um pronunciamento claro da polícia, do governo e nacional. Isso também, como se não tivesse acontecido. Houve sim acompanhamento nesse sentido. E o que sim havia, como sempre, atos que mostravam como se houvesse interesse em evitar o processo avançasse. Aquilo que nós conhecemos como proteção corporativa e soberania institucional, para evitar que o processo estão envolvido, a polícia, ou suas unidades, ao poder, tenham um curso normal. Mas, afortunadamente, o processo vai, tem efeitos para andar e continua nesse sentido, e estamos a acompanhar. Agora, a questão é, depois, a questão fundamental é esse casal foi para o governo criando mecanismos próprios de resistência, criando seu próprio governo, uma parcela para como o próprio governo está a ensinar a população a investir, trabalhar. E agora, depois do ato, foram ameaçados e sentem-se inseguros. E não se encontraram nada onde antes havia no dia 20 queriam fazer, dar uma vontade do seu percurso, vontade desta província. E encontram-se desamparados. E esse é o que nós temos feito, dentro daquilo que nos cabe, o que não tem, fazer sacrifício, de ajudar para poder, e nem para estar nem dinheiro para transporte tinham. Então, aqui existe Ministério da Assistência Social, Ministério da Mulher, etc. Eu acredito que talvez não ouviram o que aconteceu com a senhora. Então, tem passado fome, tem passado situações difíceis. E eu, uma outra vez, que talvez receberam algumas linhas que, a partir de mas, aquilo que poderia ser uma resposta digna, que foi do Estado, digno do seu nome, não tem. Então, mesmo uma situação difícil, nós temos feito o possível para apoiar. E cada caso que nós temos na sociedade, de considerar que os seus direitos são violados e que tenha limitação ali da política, terminamos nós fazer o papel, como dissemos às vezes, dar acompanhamento e tentar ajudar, como disse a lei do jovem que passou os dias que foram novos. E a polícia que causou a situação não se dignou e simplesmente nem respondeu às cartas que a nossa organização mandou lá para pedir que tivesse um gesto humano nessa questão. Então, a senhora ainda precisa, isso é que se houver aqui alguém que tenha ou queira fazer um aborto, nem para onde veio, porque iam deixar tudo para cá e investiram uma parcela. E eles não podem viver algo tranquilo, porque não só que se pensaram, foram pensados, e não tem condições de falar, porque essas leis foram estavam para a justiça para o sol. E para nós isso sempre é um posicionamento contrário. Então, a vítima dele, para fora, se pode empresa. E o caso deste. O casal está falando do jogo, sai a menina da família que nasceu, a criança que está aí, que sofreu de forma, como podemos dizer, com a agressão que foi. Quanto
nosso cívico, no encontro com o relator da União Africana, o doutor Guilherme vai dar. A nossa organização não esteve presente, simplesmente porque neste dia tínhamos um julgamento e esse grupo podíamos faltar e também tinha a ver com questões importantes que tinham a ver com a defesa de situações sociais. A participação, o encontro com o repórter da Comissão Africana dos Direitos Humanos é uma participação positiva, enquanto muitas nossas organizações participaram, tiveram contato direto, mas também o nosso contato com esses repórteres não só aconteceu agora em Ruanda, mas temos tido já vários contatos mesmo da Comissão Africana dos Direitos Humanos. Nós, por exemplo, nós mesmos somos membros dos observadores da Comissão Africana dos Direitos Humanos e temos também essa obrigação de prestar relatórios anualmente. Então, não de forma individual, mas a sociedade civil teve contato realmente com esse repórter que foi, de facto, muito bom. Porque uma coisa é aquilo que nós reportamos lá, a outra é estar em um país e ouvir diretamente as necessidades do público. Mas não são só eles, nesse momento tem mais um outro grupo, de repórteres especiais que vem da Genebra, que é a repórter para a livre da China e direitos humanos. Nós também temos um outro especialista que, infelizmente, esses mesmos grupos estão a receber vários especialistas das Nações Unidas que estão aqui para ouvir logo aquilo que precisamos, por exemplo, esses novos que chegaram já e estão no país. Teremos um encontro com eles no dia 11, aí no prédio das Nações Unidas, e vai ser também uma oportunidade para assim de apresentar as nossas preocupações. Não são ferramentas da nossa exposição, mas isso não significa, como muitas vezes não preparados, que estamos aí a fazer uma queixa, estamos aí a dialogar. Aliás, nós procuramos sempre ter os procedimentos, os detalhes dos procedimentos, o organismo interno, só depois é que passarmos para a nível internacional. Só que às vezes esse nosso contato com esses instrumentos internacionais é visto como estivéssemos aí a queixar o governo. Essa é uma interpretação da luz, membros do executivo. Não são todos. Também há alguns membros que trabalham nessas instituições, sabem que os mecanismos são abertos ao público. Talvez não, se tivéssemos aqui a lista, que qualquer de nós aqui, a qualquer momento do dia, pode comunicar-se com esses instrumentos, é só seguir os procedimentos. Então, em geral, há essa participação, essa conversa com os especialistas, não só com a União Africana, agora estamos com os das Nações Unidas, chegaram a pouco dia de Angola, e vamos continuar a ajudar. E, por último, respondendo à questão do senhor João, o que fazer? Temos que ser proativos. Não podemos ser diferentes das injustiças. Devemos lutar para concretizar aquilo que está escrito nas normas, na Constituição, fazer respeitar os nossos direitos, reclamar. Entendam, a Constituição da República não é um instrumento para o governo controlar o povo, é do povo fiscalizar o governo. Então, por isso temos uma usagem contrária desse instrumento. Nós temos que fiscalizar aqueles que estão aí como servidores públicos. E a parte da Constituição é pública. Então, por isso mesmo é que tem acontecido que, para poder desvirtuar a situação, durante a pandemia agora quase tudo se trata por termos de decretos
faz parte da balança para o equilíbrio de uma sociedade justa, equilibrada e realmente democrática. E também, claramente, o governo nunca, usando os mecanismos que nunca vai acabar com a sociedade civil. Se você uma semente, é o povo, então, entre eles, está as donações formais e informais e as pessoas que querem se de forma individual, como através selecionadas, etc. Então, a sociedade civil sempre está para participar e sempre está. E o governo encontrou e vai deixar a sociedade civil. Deste modo, podemos estar conscientes, tentar acabar, dar limitar, deslimitar, acabar com a situação vai ser impossível. É como tentar meter a água no mar para lá. Nunca mais. Temos que ser proativos. Penso que a frase de ordem que temos que reter para contrapormos essas atrocidades que são cometidas todos os dias no país. Estamos na reta final do nosso encontro, mas gostaria aqui de dizer que todos os processos que o Dr. Walter apresentou, a maior parte deles, temos na sala as vítimas que podem falar em primeira instância, em primeira mão, ou testemunhar aquilo que viveram nesse processo. Mas não sei se é possível ouvir o Dr. pelo tempo. Acho que não. Acredito que não vai ser necessário ser ouvidos, mas era para mostrar ao público situações de evidência dessas violações, aqueles casos recentes. Agora, se formos buscar as listas, províncias, municípios, só em Luanda, levantar as questões das mortes, da estrutura, mesmo aqui próximo da Luanda, do caso desse jovem que foi baleado, da polícia, e que depois foi exumado, foi enterrado, as pressas que os comunidades de exumação, 4 dias depois, então são tantos processos que temos. Então, são pelo menos provas daquilo que é a impunidade, o mau trabalho, a violação, a desobediência das nossas instituições. E também devemos chamar a atenção que devemos participar, não podemos ver instituições como inimigos e nunca vimos as instituições que nos veem a nós como inimigos. Então, é necessário buscarmos o caminho para encontrarmos um termo para o diálogo. Apesar de que o nosso governo não entende, não gosta de diálogo, mas temos que forçar esse diálogo. E eu penso, e é parte daquilo que nós estamos a projetar, que se em casa não nos querem ouvir, então vamos buscar que nós somos fora. Talvez assim vamos trazer o diálogo por dentro. E é nesse contexto que parece que as coisas estão a começar a funcionar. E quanto a esses prevaricadores que têm poder, em vez de usar como servidor público, estão a usar para benefício e também para a manutenção do poder, sobretudo para o crime, também a sociedade civil está a trabalhar no sentido de que haja responsabilização. Como aqui temos a proteção corporativa, como um instituto, e a solidariedade institucional, para não dar uma instituição a outra, e que esteja o popular sempre, o processo ou não anda ou desaparece. Então, vamos buscar sanções contra os dirigentes prevaricadores que têm próprio. De todas formas, não é muito difícil entrar nesse trabalho, porque todo o dinheiro roubado está fora. Tudo é compram as casas fora. E qualquer ação contra essas questões provenientes do crime não vai ser muito difícil, porque é uma colaboração com várias instituições fora que poderão facilitar. Então, penso que muitos países estão a funcionar, com a Rússia está a funcionar, com o Irã, muitos países, então também é necessário que chamemos a atenção para que baixe um pouco a atenção, não é necessário estarem perseguindo, estarem a assassinar pessoas, estarem a violar a Constituição como se fosse um livro sem importância, e